Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos ao nosso programa Poetas do Mundo na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. O nosso convidado, Henrique Doria, poeta e amante das poesias, vai-nos falar hoje do poeta René-Émile Charre. É um poeta francês, nasceu na Provença, na Isle de Sur, em junho de 1907. Inicialmente foi ligado ao grupo Surrealistas de Paris e publicou vários livros em coautoria com André Breton e Paul Éluard. Fale-nos deste poeta, dê-nos uma introdução para falarmos de alguém que o nosso querido Eugênio de Andrade também traduziu, ainda neste universo desta homenagem aos 100 anos de Eugênio de Andrade. É curioso que nós falamos no programa anterior de uma poeta mística, religiosa, católica, profundamente católica, sobretudo na segunda fase da vida dela e da poesia dela. E hoje vamos falar de um poeta místico, mas ateu, completamente ateu. Como é que pode haver um misticismo ateu? É algo de extremamente complexo e só lendo a poesia e só lendo aquilo que René Char escreveu sobre a poesia dele é que se percebe isso. E só contextualizando o lugar onde ele nasceu. Ele nasceu na Provença, no sul de França, onde cresceu uma civilização, a civilização dos primeiros grandes poetas europeus, a civilização cátara. Os cátaros não aceitavam o domínio do Papa, a religião católica e o domínio do Papa, e por isso foi-lhes movida uma cruzada contra eles. Creio que foi as primeiras cruzadas não foram contra os muçulmanos, foram contra cristãos, cátaros. As tropas do Papa destruíram essa civilização, que chegou a Portugal. Quando nós falamos, no Rei Dom Dinis, quero eu, em maneira de provençal, fazer um cantar de amigo, ele está a falar da Provença e está a falar dos cátaros. Ele está a falar de escrever à maneira do provençal, à maneira dos cátaros. Essa destruição da civilização cátara, que não foi destruição total, porque muito permanece, foi transmitida através da poesia, e teve um episódio extremamente sangrento, que foi o cerco de Béziers. Vários cercos, várias matanças, mas o cerco de Béziers foi o mais onde se fez a maior carnificina. Basta dizer que Béziers foi destruída pelas tropas papais, estavam lá cerca de 20 mil pessoas, portanto numa França hoje tem 75 milhões de habitantes, naquela altura teria 7.000 a 7.500 milhões de habitantes, e em Béziers, que era uma grande cidade para o tempo, viviam 20 mil pessoas. E essas foram passadas todas a fio de espada. O santo bispo Arnaldo Amaury, comandante das tropas papais, quando um capitão lhe disse que, cuidado, senhor bispo, que temos lá muitos católicos, ele disse, passem todos a fio de espada. No céu, Deus escolherá os seus. 20 mil almas, naquele tempo, significava, multiplicando agora pela França atual, significa cerca de 200 mil pessoas. Foram passadas a fio de espada, velhos, mulheres, crianças, tudo. Foi passado a fio de espada pelas tropas do Papa. Conhecendo isso, ele quase que só podia ser ateu. Mas isso foi apenas um princípio
é que ele teve também um papel importante na resistência francesa, na luta contra os alemães. Ora, essa luta contra os alemães mostrou-lhe toda a indignidade do próprio homem. É espantoso como é que ele próprio, ele sentia que desceu ao mais baixo que a humanidade pode ter. Eu posso ler aqui um extrato em que ele fala precisamente sobre a postura do homem. Ele era o comandante de um batalhão de resistência e, como comandante, mandou fuzilar homens. E um amigo dele, depois tiveram divergências, mas o amigo dele e biógrafo dele, que fez uma interpretação que ele não gostou da poesia de René Char, que era um historiador da Antiguidade Romana, o Paul Vine. O Paul Vine perguntou-lhe: como é que você foi capaz de fazer essa barbaridade? E ele disse-lhe: mas, Paul Vine, é muito simples. Compreenda que quando uma guerra começa, ou melhor, depois que uma guerra começa, uma vida não vale nada. Bebe-se como um copo d'água. Isto é, a morte, ele matava como quem bebe um copo d'água. Uma frieza. Uma frieza absolutamente incrível. Este texto está em francês, a tradução direta. Bebe-se como quem bebe um copo d'água. Tudo isto é terrível, porque revela a tragédia que foi a ocupação francesa, a ocupação da França pelos nazis e a resistência. A resistência que está narrada num poema. Eu agradeço que me cedas esse livro, num poema belíssimo, que o Eugênio de Andrade traduziu, que é Horror, Detonação e Silêncio. Este é o título do poema. O moinho do Calavon. Durante 2 anos, uma herdade de cigarras, um palácio de gaivões. Aqui tudo fala torrente, quer pelo riso, quer pelos punhos da juventude. Hoje, o velho refratário fraquejou entre as suas pedras. A maior parte mortas de frio, de solidão e de calor. Por seu turno, os presságios adormeceram no silêncio das flores. Roger Bernard, o horizonte dos monstros estava demasiado próximo da sua terra. Não procurei na montanha, mas a alguns quilómetros dali, nas gargantas de Opedete, encontrarem um relâmpago com rosto de colegial, ide ao seu encontro, com um sorriso, porque ele deve ter fome de amizade. Este poema tem que ser contextualizado. É um belíssimo poema. Esta tradução é muito bonita, mas o Eugênio, como a outra tradução conhecida da Maria Valdegato, não compreenderam o poema. Eu lamento ter de dizer isto, mas para quem ler este poema deve percebê-lo. E eu atrevo-me a corrigir quer o Eugênio, quer a Margarida Valdegato. Moinho de Cavalon, com maiúscula a palavra moinho, escreveu o Eugênio. Mas não é. É moinho com minúscula, porque era mesmo um moinho. E do Calavon, que é do rio Calavon. O rio Calavon é um afluente do Sorgue. O René Char nasceu numa aldeia chamada L'Île-sur-le-Sorgue, Ilha sobre o Sorgue. O Sorgue é um afluente do Ródano e ele refere este moinho. Curiosamente, o René Char preferia os ribeiros, os pequenos rios, aos grandes rios como o Ródano, ao contrário do que a maior parte das pessoas sabe. Ele preferia os pequenos ribeiros. E o Calavon é um rio que está ali, na zona de Opedete.
Opedete são umas gargantas já perto das montanhas, mas são umas gargantas por onde passa o rio Calavon. Ora, o que sucedeu daí a referência a Roger Bernard e a referência ao Opedete e ao rio Calavon foi o seguinte: era um lugar paradisíaco, calmo, e no entanto aí morreu Roger Bernard. Quem era Roger Bernard? Roger Bernard era um poeta jovem que se tinha casado pouco antes de ser assassinado pelos nazis. Ele juntou-se à coluna do René Char. O René Char era o comandante dessa coluna. Ele foi apanhado pelos nazis e foi fuzilado pelos nazis. Com 23 anos, tinha acabado de se casar, a mulher dele tinha um filho com cerca de 5 meses e ele tinha, como ele diz, um rosto de colegial. Era o rosto do Roger Bernard, que era um excelente poeta, podia ser também um grande poeta se não tivesse sido ceifado. E ele diz: o horizonte dos monstros estava demasiado próximo da sua terra. O horizonte dos alemães estava próximo daquelas terras onde nasceu o próprio Roger Bernard e onde vivia o próprio Roger Bernard. Este poema deve ser interpretado assim e nem sempre... É curioso que nas interpretações dos poemas houve uma divergência entre o Paul Veyne e ele. O Paul Veyne era professor em Paris, depois foi viver para perto para a Provença, para perto do lugar onde vivia o René Char. E iniciou uma obra de interpretação da obra do René Char. Uma obra enorme, com cerca de 700 páginas, ou mais de 700 páginas, mas eles desentenderam-se. Inicialmente muito amigos, mas depois desentenderam-se no final. E uma das razões foi por isto, é que René Char entendia que o poema só tem uma interpretação. É a interpretação que lhe deu o poeta. O resto tudo é fabulação e o Paul Veyne não concordava com isso. Achava que o poema pode ter várias interpretações por quem o lê. Claro. Paul Veyne também diz que o René Char é o poeta da simplicidade e da obscuridade. E isso, no poema que leu também, nós encontramos a simplicidade e a obscuridade muito dessas duas facetas, dessas duas personagens que vive o René Char. Eu gostaria de ler um poema muito curtinho do Fanático das Nuvens, que é um dos primeiros poemas das edições Cotovia, e que foi a própria esposa, a Marie Char, que selecionou. O poema é Declarar o Seu Nome. Eu tinha 10 anos. No Rio Sorgue, prendia-me. O sol cantava às horas no sábio mostrador das águas. A despreocupação e a dor tinham selado o galo de ferro ao teto das casas e suportavam-se mutuamente. Mas que roda no coração da criança expectante girava mais depressa, com mais força do que a do moinho no seu incêndio branco. Voltamos a ter a figura do moinho. Isto numa fase muito mais pueril, muito mais Sim, da infância. É um poema onde há uma memória da infância. É um moinho. Repare-se, há 3 aspectos importantíssimos na poesia do René Char. Em primeiro lugar, a ligação dele ao movimento surrealista. Em segundo lugar, a ligação dele à resistência francesa contra o ocupante nazi. E em terceiro lugar, a vida dele no campo. Toda a vida dele no campo está espelhada nos poemas dele. Os moinhos, repara, aqui, durante 2 anos, neste poema O Horror, Determinação e Silêncio, que é um poema dedicado, no fundo, ao Roger Bernard, ele diz: durante 2 anos
moinho de Calavon, durante 2 anos, uma herdade de cigarras, um palácio de gaivões. As cigarras e os gaivões. É o campo que está aqui. Lemos outros poemas, podes Sim, segurar-me aqui. claro. E reforçar muito esta ideia que o Paulo Veyne, como estudou, não é? Fez tese também do René Char, e ele também, a simplicidade e a obscuridade continuam aqui. Ele aqui vê o moinho numa parte simples e no poema que lê, o mesmo moinho tem o terror da guerra e toda esse dualismo de duas circunstâncias diferentes. Desculpa lá, deixa-me falar também, porque há um outro poema intitulado Moinho, onde o campo, a beleza do campo e a paz do campo estão espelhados. O moinho, um silvo que sai pelo telhado, as andorinhas sempre brancas, o grão que salta, a água que mói e o recinto onde o amor se arrisca, marca o passo e faísca. Pois, vadios, sob vossos suaves andrajos, 2 estrelas reverberativas cruzam suas pernas narrativas, brindam à saúde das prisões. Esse dualismo sempre que existe no René Char é importante também, até pelo seu retrato, porque ele é um homem com 1,93 m, não é? Um jogador de rugby, e como é que consegue escrever a sua poesia por causa do moinho? Quem o contactava sentia uma inferioridade muito grande em relação a ele. Ele tinha um saber, uma inteligência, uma sensibilidade absolutamente fora do normais. Repare-se, ele teve uma amizade profunda com o Albert Camus, que foi Prémio Nobel da Literatura. E o Albert Camus sentia-se pequenino ao lado do René Char. E foi Prémio Nobel da Literatura. Ele era um indivíduo que, ainda por cima, tinha algo de muito importante. Aliava a poesia à ação. Ele, antes de estar na Resistência, esteve no Partido Comunista. Ele queria transformar o mundo, queria melhorar o mundo, queria transformar o mundo num mundo melhor por isso filiou-se no Partido Comunista. Juntamente com muita gente naquela altura, o André Breton, o Paul Éluard, o Aragon, muita gente do grupo surrealista. O grupo surrealista estava todo muito ligado ao Partido Comunista francês. Depois acabou por sair desiludido. E ele acabou por sair desiludido não só com o Partido Comunista, mas desiludido com a própria humanidade. E então ele foi um homem da ação, não só na militância comunista, na resistência e posteriormente a isso. E criticava aqueles que, durante esse período da ocupação alemã, escreveram, publicaram livros, falavam, mas empenhar-se como ele se empenhou na resistência, arriscando a vida, isso não o fizeram. E ele fez isso. Acha que a corrente do surrealismo, não é? Voltamos ao mesmo dualismo, por isso são 2 realidades paralelas. Como é que ele transportou para a poesia o que estava a acontecer na arte, não é? Na expressão plástica e com o Picasso, com o Dalí, e ele bebe essa influência do surrealismo também na poesia de uma forma artística e não tão dessa forma de ser humano revoltado com a guerra e de homem simples também. O surrealismo, no fundo, e é a minha interpretação do surrealismo, que muitos criticarão, mas eu acho que o surrealismo é um romantismo, é um neorromantismo. O surrealismo, no fundo, aquilo que fez foi dizer que o amor comanda a vida. E René Char seguiu isso, essa ideia do amor comandar a vida, do sentimento, de certo modo, de uma certa intuição, do inconsciente, do subconsciente. Tudo isso foi
foi a essência do surrealismo, que fez uma escola que depois tinha determinado tipo de práticas, e aquilo que sucedeu com o René Char, ele afastou-se do surrealismo precisamente porque ele não era enquadrável num conjunto de práticas de linguagem restrita que acabava, como ele dizia, por se transformar numa espécie de confraria. Afastou-se, mas efetivamente a sua linguagem é profundamente influenciada pelo surrealismo. Sem ter aqueles tiques, aquela confraria surrealista, ele foi profundamente influenciado pelo surrealismo, como podemos ver em todos os poemas. E, nomeadamente, nessa concepção do amor e da poesia. A poesia, para ele, estava à frente de tudo. Se à frente de tudo. A poesia, para ele, era indissociável da ação. O René Char queria contribuir para um mundo melhor. Para esse mundo melhor, ou no caminho desse mundo melhor, estava à frente, estava a poesia. Ele conheceu o Heidegger. Heidegger, para que as pessoas... O Heidegger foi um filósofo, um grande filósofo, para outros nem por isso, para mim menos grande do que muitos dizem, mas o Heidegger continua hoje a ter muita fama e a ser considerado por muitos como o maior filósofo do século XX. Eu não considero isso, acho que ele jogava muito com as palavras, mas isso é outra história. Agora, aquilo que... Ele conheceu o Heidegger, que foi filiado no Partido Nazi e que suportou, apoiou até ao fim o Hitler. E ele quase não... Ele quis perceber a mente do Heidegger. Mas o Heidegger tinha uma coisa, ele foi um grande exegeta da poesia. E nisso havia uma proximidade entre ele e o René Char. Como havia uma proximidade entre ele e o Paul Celan, um judeu que acabou por se suicidar, um grande poeta também. Nesta obra, à la recherche de la base et du sommet, à procura da base e do cume, que está em francês, não está traduzido em português, eu faço a tradução direta do francês, sobre o Heidegger, sobre uma questão do Heidegger, ele escreveu: a poesia será um canto de partida. Poesia e ação, vasos obstinadamente comunicantes. A poesia, ponta da flecha, suportando a ação. O objeto sujeito extremamente dependente. A flecha sendo projetada para longe, não caindo, porque o arco que a segue a apanhará antes da queda. Os dois iguais e desiguais, num duplo e único movimento de conjugação. Depois ele diz ainda assim: a ação é cega, é a poesia que vê. Uma é unida por um lugar, por uma ligação de mãe-filho ao outro. O filho antes da mãe, e guiando-a para a necessidade, pela necessidade, mais que pelo amor. É curioso. A ação é guiada, enquanto que a poesia é guiada pelo amor, é o misticismo. Ele concebia a poesia como algo de místico, como algo de miraculoso, como a vida também é um milagre, a poesia é um milagre, o milagre da beleza, o milagre da beleza, o milagre da vida, como diria o Oscar Wilde, é maior que o milagre da morte. E ele seguia essa doutrina, esse pensamento. Esse claro. pensamento.
Isto é, para ele a poesia era amor, essencialmente amor. Amor da vida, amor da beleza, amor da mulher. Tens aí 2 poemas que podes ler 2 poemas. no fundo são sobre o amor. Sim. O habitante da dor, não deixes o cuidado de governar teu coração a essas ternuras, pai e mãe do outono, a quem emprestam o plácido andar e a sua afável agonia. Os olhos são precoces em rugas. O sofrimento conhece poucas palavras. Opta por deixar-te sem fardo. Sonharás com o dia seguinte e o leito ser-te-á leve. Sonharás que a tua casa já não tem vidraças. Estás impaciente por unir-te ao vento que numa só noite percorre um ano. Outros cantarão e incorporarão melodiosa a carne que personifica apenas a feitiçaria da ampulheta. Condenarás a gratidão que se repete. Mais tarde, onde identificar-te como qualquer gigante desagregado, senhor do impossível. Contudo, não fizeste mais do que acrescentar o peso da tua noite. Regressaste à pesca nas muralhas, à canícula sem verão. Estás furioso com o teu amor no centro de uma inteligência que enlouquece. Este poema comenta este habitante da dor. Gostava do seu comentário. Olha, estamos perto do fim e eu gostaria de falar de outro. É curioso que o Paul Celan não gostava muito de comentários. Aquilo que ele pretendia, não mais do que uma interpretação, era uma exegese, a maneira como os intérpretes da Bíblia interpretam a Bíblia. Interpretando o sentido literal, que lá está, o sentido no seu conjunto, o sentido simbólico, juntando todos esses sentidos para criarem uma ideia. Ele era favorável a essa interpretação da poesia como os místicos o faziam. Ele era um apaixonado, nomeadamente, da poesia mística espanhola e dos místicos espanhóis, nomeadamente Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. E essa forma de interpretar a poesia à maneira dos místicos era a forma como ele queria que essa interpretação se fizesse. Mas tens aí... Eu tenho algo que ainda não referimos, que é a sua paixão pelo cinema. E como tal, esta referência que faz também o Paul Veyne tornou para ele essa dualidade entre o espectador, não é? E o espetáculo. O que acha de podermos terminar este programa com uma mensagem para nos debruçarmos sobre este poeta que só tem 2 traduções em português e que eu espero será poder ter tempo para traduzir, surgir essa oportunidade de novas traduções, até porque ele tem uma obra muito, muito extensa. Sim. E que está toda em francês, e era necessário também conhecermos, como o repórter, numa sua entrevista jornalística, refere que René Char está para a poesia francesa como Herbert Welder está para a poesia portuguesa. Isto ambos são muito visuais. Eles são muito visuais. Quer o Herbert Welder, a imagem no Herbert Welder, que tem uma influência enorme do René Char, as imagens são visuais. Muito visuais. E essa referência ao cinema, mas as imagens visuais também têm uma referência ao campo, à terra onde ele viveu. Ele tem aqui uma carta de 8 de novembro em que ele define um pouco a sua poesia e a maneira como ele gostaria que ela fosse não interpretada, mas sujeita à exegese. Carta de 8 de novembro. Os pregos no nosso peito, a cegueira transindo os nossos ossos, quem se oferece para os subjugar?
pioneiros da velha Igreja, afluência do Cristo, ocupais menos espaço na prisão da nossa dor do que o rosto de um pássaro na cornija do ar. A fé, o seu beijo afastou-se horrorizado deste novo calvário. Como poderia o seu braço conservar desobstruída a nossa cabeça, ele que vive cerceado dos frutos do seu próximo, da caridade de uma fechadura inexata? O nojo supremo, aquele a quem a própria morte recusa a sua última baforada, retira-se disfarçado de mestre. A nossa casa há de envelhecer apartada de nós, poupando a memória do nosso amor deitado intacto na trincheira da sua única gratidão. Tribunal implícito, ciclone vulnerário, tão tarde nos entregas o alvo e a mesa onde a fome foi a primeira a entrar. Sou hoje semelhante a um cão raivoso acorrentado a uma árvore cheia de gargalhadas e de folhas. Repara como ele se retrata como um cão raivoso, por esta descrença na humanidade, e que ele começou por contactar com ela desde a infância, com o conhecimento dos massacres da Provença e depois dos massacres da história da Inquisição, e que aliás foi criada na Provença. A Inquisição foi criada na Provença, para que se saiba, para combater os cátaros. E agora, nesta fase da vida dele, em que ele teve ação, a resistência ao nazismo. Isso fê-lo desacreditar profundamente na humanidade, e essa descrença na humanidade está presente aqui neste grande poema, onde ele faz uma referência a Cristo que já acaba por não o servir, porque há outra coisa superior a isso, porque Cristo foi o pretexto para atos infames dos homens. O nosso programa está mesmo a terminar. Podíamos então caracterizar por duas palavras o nosso poeta René Chère como o homem que ama e o homem raivoso, o homem que tem raiva. Sim. Furor e mistério é o título deste. O furor é a fúria. A fúria na luta contra o ocupante nazi, contra o monstro nazi. E o mistério da poesia, que ele considerava algo misterioso, como o mistério da religião, que é também algo misterioso. A poesia era a religião dele. Poderemos incluir um pequenino apêndice. É que René Chère foi mordido por um cão raivoso. E foi dos primeiros voluntários também a experimentar a vacina do Pasteur. Isto pode ser importante na sua infância também para se tornar este monumental poeta que nós aconselhamos vorazmente a lerem, a relerem e a trazerem também as vossas sugestões, as vossas opiniões. Muito obrigada, Henrique Doria, pela sua presença, pela sua sabedoria, pelo seu amor pela poesia, e até breve no nosso programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Poetas do Mundo, a grande poesia na Rádio Transforma.